Uma robô do futuro volta no tempo com a missão de proteger um jovem rapaz de uma terrível tragédia. Porém, ele acaba se apaixonando por ela, e esse amor causa um loop temporal insano. Vem comigo que hoje você conhecerá a história do dorama Cyborg Girl. Um jovem chamado Jiro olha triste para uma loja de presentes, pois sempre comemorava seu aniversário sozinho. Ele então decide comprar um presente para si mesmo e começa a relembrar o pouco tempo em que se sentiu feliz em seu último aniversário, pois um milagre aconteceu com ele bem dentro desse mesmo shopping. Em um flashback, o vemos há um ano atrás, caminhando tristemente pelos corredores. Ele nota que uma linda garota com uma fantasia muito estranha estava olhando para ele com um sorriso. De repente, ela começou a furtar uma loja, o deixando bem confuso. A garota veste as roupas furtadas sem que os lojistas percebam e sai como se nada tivesse acontecido. A mulher continua o seguindo até quando ele sai do shopping. E Jiro fica tão distraído com a garota que bate em um poste. Ele vai a um restaurante comemorar seu aniversário e leva uma mini boneca que comprou para fingir que é sua namorada. De repente, a mesma mulher de alguns minutos atrás entra e se senta do lado dele. A garota começa a pedir quase tudo do cardápio, enquanto o garoto fica preocupado com o valor da conta. As coisas ficam ainda mais estranhas depois que toda a comida chega, e a mulher começa a comer tudo como se fosse de outro planeta. Jiro apenas observa enquanto se pergunta quantos pratos terá que lavar para pagar a conta. Ele quase tem um ataque cardíaco quando o garçom mostra o valor, mas a garota gentilmente diz que vai cuidar disso e pede que espere do lado de fora. De repente, ela aparece correndo, fugindo para não pagar o restaurante, o que obriga Jiro a segui-la. Eles finalmente conseguem escapar do gerente, e a garota pede para que ele feche os olhos, o fazendo prometer que não os abrirá até que ela vá embora. Nesse momento, ela revela que na verdade é do futuro e depois atravessa a rua correndo. Jiro abre os olhos e não consegue conter suas lágrimas. Aquele havia sido o melhor encontro de sua vida, mas provavelmente nunca veria aquela garota de novo. De volta para o presente, um raio aparece no meio de uma rua movimentada, causando inúmeros acidentes no trânsito e fazendo as pessoas entrarem em pânico. Quando a luz diminui, aparece uma mulher igualzinha à garota que Jiro conheceu há um ano atrás. Diferente daquela de antes, essa parece ter uma natureza robótica e se veste com roupas que lembram personagens de filmes futuristas. Antes de continuar, nosso querido Henrique tem um recadinho pra você que pode te ajudar. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo? Bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. Em um beco escuro e perigoso, vários gangsters contam as coisas que roubaram. Quando veem uma bela garota caminhando em sua direção, eles começam a cercá-la como animais caçando suas presas. De repente, ela começa a ficar estranha e seus olhos começam a se mexer anormalmente. A garota agarra o líder dos bandidos e o joga para longe com uma força tremenda e depois dá um soco super forte em um de seus capangas. Depois do combate, a estranha garota ciborgue segue em direção do shopping, ignorando todo o trânsito ou obstáculo em seu caminho. Ela troca de roupas no meio das lojas e nocauteia os gerentes que tentam impedi-la. Faz um ano desde a visita da garota misteriosa e Jiro comemora seu aniversário no mesmo restaurante do ano passado, ficando surpreso em vê-la aparecer mais uma vez na sua frente. Porém, ele percebe algo muito diferente nela, pois a garota começa a falar roboticamente enquanto balança a cabeça de um jeito nada humano. De repente, ela fica agressiva e empurra o rosto de Jiro no bolo de aniversário. Um bandido entra no restaurante e começa a disparar com uma metralhadora contra a multidão, fazendo com que as pessoas corram para se proteger. A garota consegue salvar Jiro das balas, mas o bandido começa a usar gasolina e ameaça incendiar todo o lugar. Felizmente, a ciborgue é rápida como o Flash e facilmente consegue impedir o bandido de fazer algo terrível. Ela joga fora a metralhadora dele e o obriga a beber a gasolina.
O casal chega no apartamento de Jiro e ele começa a limpar seu quarto, tentando esconder os lenços de papel sujos de creme e os pôsteres de mulheres de biquíni. Antes que termine de limpar, as luzes se apagam e um holograma aparece no ar, mostrando uma versão mais velha de Jiro. Nesse momento, o nosso protagonista finalmente descobre que a garota é na verdade um ciborgue e foi construída pelo Jiro do futuro para resgatá-lo do tiroteio no restaurante. O velho também avisa que um terrível desastre está chegando e sua companheira robô o ajudará a sobreviver. Jiro fica confuso com tantas informações e ainda continua não acreditando na origem da garota. Mais tarde, antes de dormir, ele tenta fazer algumas sapecagens com ela, mas a ciborgue responde o nocauteando. Depois que Jiro dorme, ela encontra seu lagarto de estimação e começa a cercá-lo como se fosse um predador. No dia seguinte, a garota decide preparar o café da manhã para Jiro, mas acaba o deixando horrorizado quando mostra que fez uma sopa com o lagartinho de estimação. A garota robô decide seguir Jiro até a aula e quando percebe que ele vai se atrasar, o carrega nos braços e corre em uma velocidade absurda, conseguindo fazer Jiro chegar bem na hora. Na hora do almoço, ele fica fascinado com a quantidade de comida que ela consegue comer e logo sente seu bolso pedindo socorro. A ciborgue parece não gostar nada de receber flertes de outros homens, pois quando o colega de Jiro se aproxima, ela o joga para longe como se não fosse nada. Mais tarde naquele dia, Jiro apresenta a ciborgue a todos os seus amigos, mas ela tem dificuldade em fingir ser uma garota normal, pois rapidamente começa a funcionar mal depois de beber apenas um copo de bebida alcoólica. Jiro tenta disfarçar o comportamento estranho do robô, mas fica bem difícil depois que a garota gira a cabeça como se tivesse saído de um filme de terror. Isso os obriga a sair, deixando todos os seus amigos para trás bem confusos. No dia seguinte, Jiro leva a ciborgue para o trabalho e ela furta a comida de uma criança. Em outro ponto da cidade, uma tragédia está prestes para acontecer. Um motorista de caminhão se distrai com seu telefone e o veículo avança rapidamente em direção a um menino, mas o garoto é resgatado bem a tempo pela ciborgue. Durante o tempo que ficam juntos, Jiro começa a se apaixonar e passa a tratar a garota como uma namorada de verdade, fazendo com que a ciborgue se torne cada vez mais humana. Ele também volta a tentar fazer coisas perversas com ela, mas rapidamente volta a se comportar depois de levar uma surra. Ter uma namorada robô muito poderosa começa a ter suas vantagens, como pegar $1 que caiu embaixo de um ônibus gigante ou estudar para as provas e usá-la como um projetor. Jiro passa a cuidar dela, permitindo que ela durma em sua cama, mas o que não sabe é que a garota tem estado muito ocupada à noite, retornando muitas vezes com sujeira no rosto, deixando Jiro bem confuso. Acontece que ela estava na verdade salvando pessoas de desastres, como o incêndio que queimou todo um prédio na noite passada, onde ninguém se machucou graças a ela. Enquanto preparava o almoço, a ciborgue sugere que Jiro volte para sua cidade natal, já que o eu mais velho dele sempre se arrependeu de não ter voltado para sua aldeia antes de falecer. Jiro começa a se lembrar de seu passado e fica muito triste, pois a cidade foi destruída por terremotos quando ele era pequeno, não ficando nada de pé. A mulher garante a Jiro que tem a capacidade de levá-lo de volta, pois pode viajar no tempo junto com alguém. Eles decidem ir para lá imediatamente. O garoto fica impressionado em ver os prédios exatamente como lembrava. Enquanto caminham pelas ruas, veem várias pessoas celebrando alegremente. Jiro revê vários rostos conhecidos de seu passado, incluindo o seu próprio, que ele segue até em casa, onde sua mãe também está presente. Eles encontram o lugar secreto onde Jiro guardou alguns tesouros quando criança e se deparam com a foto de sua família junto com uma graciosa carta para seu futuro eu. Ele fica radiante em poder estar revivendo um momento tão especial em sua vida e agradece de todo o coração a ciborgue. Eles voltam para o presente, mas o garoto acaba no hospital por causa dos efeitos da viagem no tempo. Quando acorda, ele começa a se perguntar se a ciborgue tem algum sentimento verdadeiro por ele ou se tudo é simplesmente uma ilusão de sua própria mente. No dia seguinte, enquanto se recupera na cama do hospital, Jiro vê no noticiário que policiais cercaram uma escola por causa de um bandido que está mantendo reféns lá dentro.
O homem ameaça executar a professora e todos os seus alunos enquanto os policiais não conseguem fazer nada para impedir, pois qualquer movimento errado poderia colocar as pessoas em perigo. De repente, uma mulher entra correndo no prédio, sobe as escadas e consegue facilmente parar o bandido. A polícia consegue prender o criminoso e Jiro sorri de alegria quando descobre que sua ciborgue também é uma super-heroína. Ele começa a se apaixonar ainda mais por ela e tenta se inclinar para beijá-la, mas a garota não esboça nenhuma emoção. Ela fala para tentarem novamente, mas Jiro recusa, ficando muito magoado por seu sentimento não ser recíproco. Mais tarde naquela noite, Jiro pede desculpas a Cyborg, pois tudo o que ele queria era que ela dissesse que o ama, mesmo sabendo que isso talvez nunca seja possível. Os dois saem para uma festa e ele parece não ter a superado ainda. Em uma última tentativa de despertar algum sentimento na robô, ele tenta a deixar com ciúmes interagindo com outras mulheres. Alguns momentos depois, um homem começa a se aproximar da ciborgue bem na frente de Jiro e a convida para dançar. Ela aceita o convite e chama a atenção de todos fazendo a dança do robô. Jiro vê toda a cena de longe e sai da festa se mordendo de ciúmes acompanhado de uma garota. A ciborgue o segue até um parque, onde o garoto tenta beijar a garota da festa, mas ela recusa e dá um tapa na sua cara. Por causa disso, a ciborgue vê a desconhecida como uma ameaça e a joga na fonte para neutralizá-la. Jiro fica furioso e grita com a robô, a acusando de sempre fazer o contrário do que ele quer. Os dois caminham de volta para casa e chegam no mesmo lugar onde se despediram pela primeira vez. Jiro pede para a mulher fechar os olhos, pois ele vai embora e nunca mais vai querer vê-la novamente. Ele sai correndo com raiva, deixando a garota sozinha no meio do nada. Após abandonar a ciborgue, Jiro volta à vida normal, mas não consegue deixar de sentir saudades por ela. Ele sabe que isso foi o melhor, mas ainda se sente mal. A ciborgue continua observando e o ajudando em segredo. Ela dá um animal de estimação para Jiro, para que ele não fique tão sozinho, e também deixa mensagens no outdoor do lado de fora de sua janela. Ele fica muito comovido com os gestos da ciborgue e pensa em perdoá-la. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, todo o prédio começa a tremer e um grande terremoto joga tudo no chão. Jiro olha horrorizado pela janela e vê todos os prédios desabando um após o outro. O apartamento dele também começa a desmoronar, mas felizmente a garota robô consegue pegá-lo no último momento e protegê-lo de todos os destroços, enquanto todo o edifício é reduzido a nada além de escombros. Jiro abraça a mulher apaixonadamente e se desculpa pelo que disse antes. O perigo claramente não acabou, pois a cidade inteira está completamente destruída. As pessoas nas ruas correm para salvar as suas vidas, enquanto os arranha-céus caem sobre suas cabeças, causando um caos enorme. A garota robô agarra Jiro e tenta desesperadamente salvar a vida dele, o protegendo dos destroços que estão caindo do céu usando seu próprio corpo. De repente, um grande veículo vem em sua direção e, para proteger Jiro, ela o joga para longe e recebe todo o impacto. O garoto fica completamente assustado, temendo que a ciborgue que tanto ama esteja morta, mas a garota consegue sobreviver, saindo praticamente ilesa. Jiro a abraça de felicidade. De repente, um prédio começa a cair na direção dos dois e, percebendo que não tem tempo de fugir juntos, a ciborgue empurra Jiro e o faz bater em um carro. A estrutura desaba sobre seu corpo. O chão começa a tremer mais uma vez e um buraco gigante se abre, fazendo com que o garoto fique pendurado sob o terrível abismo. Surpreendentemente, a garota ciborgue sobreviveu à queda dos prédios e rapidamente consegue recuperar a consciência. Antes de continuar, comente a #futuro. Assim vou saber até onde você tá comigo na história. A ciborgue rasteja lentamente em direção a Jiro e antes que ele caia no abismo, ela consegue agarrá-lo e afastá-lo do perigo. Ele se desespera quando a vê tão ferida, mas tem pouco tempo para socorrê-la, pois antes de conseguir fazer qualquer coisa, ela o manda correr. Antes que ele vá, a ciborgue diz que finalmente entendeu o que é amar alguém. O chão começa a tremer mais uma vez, obrigando a garota a se afastar do rapaz. Todo o quarteirão cai sobre a ciborgue, deixando Jiro em lágrimas por perder novamente a única garota que o amou. Quando o terremoto finalmente passa, Jiro consegue encontrar o que sobrou
lembrou dela e chora na chuva enquanto tenta desesperadamente fazê-la acordar. 61 anos se passam e agora Jiro está velho, mas é revelado que ele foi capaz de reviver a ciborgue após décadas de pesquisa. Além disso, também conseguiu restaurar sua memória para que lembrasse de tudo o que viveu com ele. Os dois finalmente conseguem ficar juntos e a mulher diz a Jiro que ainda o ama, fazendo o velho sorrir mais uma vez. Eles comemoram mais um aniversário dele do lado dos inúmeros protótipos que vieram antes da versão final da ciborgue e, continuando a tradição, ela empurra a cabeça do homem no bolo como fez há 60 anos atrás. O casal olha para o pôr do sol de mãos dadas enquanto Jiro morre completamente feliz pela vida que viveu. Muitos anos depois, uma estudante conta a uma de suas amigas que encontrou no museu uma robô que se parece exatamente com ela. Elas correm para a sala e veem uma estátua de Jiro do lado da ciborgue que ele criou. A garotinha fica impressionada com as semelhanças. Durante o leilão onde estão vendendo todos os ciborgues que foram criados no passado, a garotinha consegue adquirir o robô construído por Jiro e começa a vivenciar as memórias dela, ficando comovida com as lembranças do tempo que a ciborgue passou com o garoto no passado. Isso faz com que ela decida viajar no tempo, antes que Jiro conheça a garota ciborgue, para que ela possa viver um pouco daquilo que viu. Quando vê o garoto pela primeira vez, ela se apaixona logo de cara, mas não pôde contá-lo sobre seus sentimentos, pois sabia que teria que ir embora. A mulher manda Jiro fechar os olhos, para que ele não veja sua tristeza enquanto parte. De volta para o presente, alguns minutos após o terremoto devastador, Jiro leva a garota robô em seus braços, enquanto chora de tristeza. De repente, aquela mesma garota humana reaparece, o deixando completamente desacreditado no que está vendo. Acontece que ela nunca planejou voltar para o futuro e decidiu passar o resto da vida junto com o garoto que tanto ama. E esse foi o recap de Cyborg Girl, um dorama de romance com viagem no tempo e loop temporal. Minha nota para ele é 9 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?